Bom, vamos falar então com o nosso especialista CNN, Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Money. Bom dia, Priscila. Bom dia, Thaís. Sérgio, a gente está vendo esse tópico aí tomando conta de todas as discussões, que é a inflação, né? E uma inflação que vocês economistas estavam dizendo que talvez chegasse a um pico no meio do ano, né? No fim do primeiro semestre, mas parece que os índices de inflação não estão dando trégua, né? A gente viu inflação recorde zona do euro, inflação recorde na Alemanha, aqui também uma situação muito preocupante. Até onde pode chegar a inflação? E queria adicionar um ingrediente aqui nessa discussão, porque o embargo ao petróleo russo está em 2/3, né? A União Europeia quer chegar a um embargo de 90%. A gente já viu o reflexo nos preços desse embargo de 2/3. Quando chegar a quase 100%, como que a gente pode ficar em termos de inflação, preço de energia e petróleo? Pois é, toda hora, de fato, a gente está tendo novidade na inflação, as expectativas têm ficado, de fato, abaixo da inflação realizada ao longo do último ano e meio. Então, por conta disso, há muita insegurança e incerteza em relação ao que a gente pode ter de inflação daqui para frente. A pergunta que fica é: esse 12,2% que a gente chegou no IPCA 15 é o pico de fato? Tem chance de, eventualmente, você ter uma aceleração? Para você ter uma taxa que vai baixando para baixo de 10% até o final do ano, você tem que desacelerar muito a inflação média. Ela tem que ficar entre 0,4% e 0,50%, que a gente não vê acontecer também desde 2020. Então, assim, não vai ser fácil desinflacionar a economia, você tem muitos riscos ainda pela frente. O combustível é um deles, taxa de câmbio ainda é outro risco, quer dizer, a gente tem taxa de câmbio hoje apreciada, voltou a cair, mas com o cenário internacional, com o risco político que a gente tem aqui no segundo semestre, não está tão claro que essa taxa vai continuar baixa. Então, assim, não está simples dizer que a inflação vai cair com rapidez ao longo dos próximos meses, não parece ser o caso. Pode ser, e a maior parte dos analistas, eu concordo com isso, pode ser que a gente consiga entregar uma inflação que fique um pouco abaixo de 10%. Mas vamos lembrar o seguinte: vai ser pela primeira vez, desde que o real começou, que a gente vai ter 2 anos seguidos de inflação muito próximo de 10%. Isso coloca um risco e uma dificuldade muito grande para o Banco Central em lidar com a inflação do ano que vem, que vai estar ainda à mercê dessas pressões que a gente está vendo esse ano. Sérgio, queria misturar aqui a atividade econômica, expectativa para a atividade econômica, porque amanhã, por exemplo, vamos ter o resultado do PIB do primeiro trimestre e ele também vai surpreender, mas positivamente. E nós já estamos com uma taxa de juros muito alta. Lá fora, por exemplo, o risco é de estagflação, crescer pouco com inflação muito alta. Aqui nós estamos com inflação muito alta e a economia está crescendo muito. O que está acontecendo? A economia está crescendo muito de forma relativa, digamos assim. A gente tem, de fato, o primeiro trimestre que o IBGE vai mostrar que foi positivo. Aí talvez a gente vai ter uma surpresa do lado correto, né, do lado positivo, com um número melhor do que o mercado está esperando, mas é um retrato do que já passou na economia no primeiro trimestre. A gente estava ali ainda no momento de saída da pandemia, a guerra começou a aparecer mais no último mês do primeiro trimestre, então você tem um cenário, digamos assim, quase velho, né? E quando a gente olha para frente, o cenário de juros que a gente tem agora, o cenário de incerteza lá fora, por conta também da taxa de juros americana, o cenário eleitoral aqui dentro, enfim, tem um componente aí de incerteza complicado para o segundo semestre, que coloca um pouco de reversão nessas expectativas para crescimento para esse ano. Então, eu acho que a gente tende a ter um crescimento melhor do que se imaginava no começo de 2022, na casa de 1%, mas volta àquela discussão, né, Thaís? 1% ainda é um número medíocre, ainda é um número muito baixo. E quando a gente olha os próximos meses, esse cenário turbulento vai fazer com que a gente tenha números provavelmente menores do que a gente está vendo acontecer no primeiro trimestre, inclusive na taxa de desemprego, que também, infelizmente, pode ter uma reversão aí negativa no segundo semestre por conta desse cenário. A ressalva é sempre importante, né, Sérgio? Obrigada.